Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a versatilidade da utilização dos desenhos. Como os desenhos são capazes de serem utilizados em vários contextos diferentes. Os desenhos podem ser utilizados no meio acadêmico, no meio escolar, ou seja, você pode aplicar esse desenho nos seus alunos. O desenho ele pode ser utilizado no contexto familiar, você pode aplicar os desenhos no seu filho, enfim, algum membro da sua família. Você também pode aplicar esse desenho no contexto clínico, administrando esses desenhos em seus pacientes. Mas como que o desenho ele pode ser encaixado em tantos lugares? Como que o desenho ele é suficientemente capaz de extrair informações, mesmo estando em contextos diferentes? Para explicar um pouquinho para vocês tudo isso, eu queria contar um pouquinho da minha história com o desenho. Por que que esse desenho ele assumiu um lugar tão importante na minha caminhada profissional? Muitos de vocês não me conhecem, o meu nome é David, né? Eu sou psicólogo por formação, mas também sou policial militar, sou membro do Conselho Administrativo de uma instituição de longa permanência para idosos e abrigo institucional para crianças em situação de risco e vulnerabilidade social e atuo como docente no ensino superior, certo? Então eu tenho contato com todos esses públicos que eu falei para vocês. Eu tenho contato com famílias dentro da minha clínica profissional. Eu também tenho contato com crianças com os mais variados diagnósticos e situações que vocês possam imaginar, porque crianças que são encaminhadas para um abrigo institucional são crianças que, infelizmente, passaram por uma série de situações e contextos de violação de direitos e garantias fundamentais, né? E eu também passo por um processo de educação, porque eu também estou inserido dentro do contexto de ensino superior, onde eu dou supervisão e aulas de avaliação psicológica para estudantes de psicologia. Nesses todos os contextos onde eu ilustrei para vocês aqui, eu sempre me deparei com uma dificuldade. Qual dificuldade é essa? A extração de informações. Extrair informações de uma pessoa é um processo extremamente difícil e extremamente delicado. Por que eu falo isso para vocês? Porque se não fosse algo tão delicado, complexo e difícil, não existiria uma faculdade inteira para isso. O curso de psicologia, que é um curso que é voltado para compreender a dimensão psicoemocional e dar sentido para esses pensamentos, sentimentos e emoções dos indivíduos, ele é todo estruturado na fala. Ele é todo estruturado dentro da capacidade que o analista, o psicólogo de uma forma geral, tem em conseguir extrair informações do sujeito. Quando você utiliza unicamente a fala como ferramenta para extrair esses recursos, você rapidamente vai se deparar com uma parede. Porque nem sempre as pessoas estão dispostas a falar. Nem sempre as pessoas estão dispostas a colaborar com o próprio processo de amadurecimento e saúde mental. Pensem comigo, vocês acham que no meu contexto profissional, seja ele militar, seja ele no abrigo, eu vou ter crianças e adolescentes que estão dispostos a falar, às vezes a dizer coisas que vão prejudicar até os próprios familiares dentro de um processo jurídico? Então vocês compreendem que existe uma barreira racional que esses indivíduos têm e que limitam a fala, certo? Então nós precisamos, também no ambiente clínico, às vezes a pessoa ela tem um trauma tão grande que ela não consegue falar sobre aquilo. Aquilo gera um pavor e um medo e uma ansiedade, uma fobia, uma angústia tão grande no indivíduo que ele não consegue falar sobre aquilo, ele coloca essa parede ali também no ambiente clínico. E aí, o que eu vou fazer diante dessa parede? O que eu vou fazer diante de um silêncio incessante, diante de um silêncio que não acaba? Porque nós psicólogos, a gente dá um valor muito grande para o silêncio. O silêncio ele faz parte da comunicação do paciente, mas às vezes, dependendo do contexto clínico em que a gente se encontra, eu não tenho tanto tempo disponível para deixar que o paciente controle esse silêncio, entende? Às vezes esse paciente está numa situação de risco, eu preciso descobrir o que está fazendo mal para esse indivíduo para poder preservá-lo, entende? Então, nem sempre a clínica ela é tão cor-de-rosa.
Nem sempre a clínica ela é tão florida e bonitinha no preto e no branco, entende? Às vezes a gente precisa ter recursos para dar uma maior celeridade para esse processo de extração de informação. Então, percebam que em vários momentos, nos meus mais variados contextos de atuação, eu estou sempre diante dessa dificuldade. Como que eu vou lidar com a falha da fala? Quando o indivíduo ele não quer falar, quando o indivíduo não é capaz de falar, ou quando ele simplesmente não consegue, porque é extremamente angustiante falar sobre o que eu preciso ouvir dele, entende? Diante disso, pessoal, lá no meu início do processo clínico, eu percebi, nas supervisões e na minha própria clínica também, que existiam elementos adicionais que eu poderia utilizar. Existia uma ferramenta, existia um contexto que a gente chama de um contexto lúdico, que poderia vir como uma resposta, poderia vir como um meio de eu obter esses dados, obter essas informações, sem estar diretamente amarrado à necessidade da fala. E aí eu comecei a despertar o interesse para o desenho. Confesso que para vocês que num primeiro momento eu tive uma certa dificuldade com isso, uma certa resistência. Porque, mas eu quero aquela clínica tradicional, eu quero o divã, eu quero o meu paciente, enfim, em livre associação de ideias. Eu tinha todo esse ideal de clínica, mas os contextos onde eu estava inserido não me permitiam esse ideal, entendem isso? Existia uma ruptura da minha fantasia para a minha clínica com o que a realidade me impunha, com o que a realidade me obrigava a lidar. E aí eu comecei a perceber, não, peraí, eu tenho que superar essa resistência. Aí eu tive contato com uma mestra, ela inclusive fez a dedicatória, né, do meu livro, que é a doutora Delza, uma profissional excepcional, que me apresentou a projeção, me apresentou as ferramentas projetivas, que são os recursos que o psicólogo tem para extrair informações que estão no subconsciente, às vezes até no inconsciente do indivíduo, sem precisar que o paciente fale diretamente sobre aquilo. No primeiro momento, muito resistente, porque eu não queria usar isso. A gente não quer ficar amarrado à psicometria, a essa ciência objetiva dentro da psicologia, porque o psicólogo ele tem essa tendência a ir mergulhar na subjetividade. Mas eu me permiti conhecer um pouco mais sobre isso. Quando eu me deparei com essa ciência, eu percebi que ela era muito complexa e eu precisaria fazer uma imersão muito grande. E quanto mais eu ia fazendo essa imersão, mais eu ia descobrindo a riqueza que é a projeção dos desenhos. O quanto os desenhos são ferramentas extremamente valiosas nos contextos. E eu comecei a aplicar, eu permiti testar esse recurso, testar essa aplicação no meu dia a dia profissional, diante dos casos mais complexos que eu tinha. Ou seja, eu tinha uma paciente, por exemplo, com transtorno de conduta, que era uma paciente extremamente hostil, agressiva, e que tinha muita dificuldade de descrever a origem dessa hostilidade, dessa agressividade. E foi no desenho que eu consegui extrair essa informação. Da mesma forma com pacientes que foram vítimas de violência, dentre elas físicas, psicológicas e algumas até sexuais, que também tinham muita dificuldade, com razão, né, porque isso é uma invasão muito grande para esse indivíduo, de falar sobre tudo isso. Mas o processo de elaboração e de produção de saúde mental passa pelo reconhecimento desse sintoma real, por mais angustiante que ele seja, né? E esse desenho ele foi me dando acesso a isso. E eu fui percebendo que eu não estava mais com um indivíduo na minha frente e desamparado de ferramentas para ajudá-lo. Eu percebi que a partir daquele momento eu sempre teria uma carta na manga para me ajudar quando eu não estivesse conseguindo evoluir no processo terapêutico. Da mesma forma nos outros contextos, na mesma forma no contexto escolar, quando eu percebia que existiam algumas pessoas que tinham dificuldades de aprendizado. E por mais que eu mudasse a didática, por mais que eu mudasse a metodologia, esse indivíduo, esse aluno, ele não aprendia, ele tinha uma dificuldade muito grande. E aí eu comecei a utilizar o desenho
para identificar deficiências cognitivas, transtornos de aprendizagem nesses nesses alunos. Então percebam que cada vez mais esse desenho ele foi me dando recursos e eu fui migrando e percebendo que ele poderia ser utilizado nos mais variados contextos. O último contexto que eu achei ele extremamente útil, extremamente efetivo, é no próprio processo de tratamento. O tratamento, como eu falei para vocês, ele passa pelo processo de desnudar o sintoma, de tirar o véu sobre esse sintoma, de enxergar o sintoma real, entende? Enxergar aquilo que desencadeou uma série de comorbidades e sofrimentos no sujeito. Quando esse sujeito ele desnuda isso numa projeção, isso é infinitamente menos tenso do que ele falar sobre aquilo. Porque no desenho, muitas vezes, ele pode expressar a raiva, ele pode expressar a hostilidade, ele pode expressar todos os sentimentos que ele tem sem qualquer tipo de correção, censura, restrição. Aquilo ali é legitimado pelo meio, aquilo ali é legitimado pelas pessoas que estão à volta, aquilo ali é permitido e o sujeito ele começa a dar sentido àquilo ali. Quando a gente fala para o sujeito sobre aquele desenho e ele vai desdobrando em cima da sua própria produção artística, ele vai percebendo o seu processo mental. Ele vai percebendo que o sofrimento dele está associado a uma experiência traumática anterior que não foi elaborada. E uma vez que ele percebe isso, ele começa a dar uma nova roupagem. Ele começa a entender os porquês das coisas que acontecem na vida dele e dá uma nova significação para tudo isso. Então, percebam que a todo momento na minha clínica, no meu trabalho, eu faço isso. No processo da instituição de longa permanência para idosos e nos processos das crianças que estão no abrigo institucional, o desenho ele tem um valor dobrado. Por quê? Porque uma criança ela chega num abrigo institucional extremamente desamparada, extremamente angustiada, aterrorizada, com medo, porque existem muitas crenças por trás do que é um abrigo. A própria criança já foi tirada do seu seio familiar, o que é extremamente doloroso. Então eu recebo um indivíduo extremamente recolhido, extremamente introspectivo, extremamente incomodado com tudo aquilo. Então se eu já chego e peço para aquele indivíduo falar, se eu já chego entrevistando aquele indivíduo, se eu chego tentando criar um laço direto verbal com esse indivíduo, ele vai se sentir ainda mais tensionado. Se eu peço para ele falar sobre a experiência que o levou até aquele abrigo, isso vai gerar muito mais tensão nesse sujeito. Agora, se eu o convido, assim que ele chega na instituição, a fazer uma atividade recreativa, uma atividade divertida, junto com outras crianças, uma atividade que, teoricamente, não tem uma pretensão investigativa de desenhar, essa criança ela vai divertindo, ela já se sente acolhida, ela já sente pertencente àquela atividade. Ela sente que ali ninguém vai pressioná-la nada, ninguém vai cobrar nada dela, ela se sente acolhida e o processo fica muito mais célere e também muito mais leve para esse sujeito. Então, quando eu resolvi escrever esse livro, Desenhos, a Linguagem Oculta da Infância e Adolescente, eu escrevi pensando em todos esses profissionais e todas essas pessoas que querem vincular o contato afetivo delas para com os indivíduos que estão em situação de risco, estão em situação de fragilidade e que você não está conseguindo atingir, que você não está conseguindo alcançar, que você não está sabendo como falar com ele. Então, nós encontramos uma ferramenta e eu quero partilhar essa ferramenta com vocês, que é o desenho. Nosso canal, a nossa rede social está repleta de conteúdo sobre o desenho, mas eu te convido também a procurar nosso livro, que tem de forma didática e bem pedagógica também o passo a passo para você fazer toda essa caminhada do conhecimento sobre a análise e interpretação de desenho. Vai ser algo extremamente rico e útil para você e para todas as pessoas que você trabalha ou convive. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me mande uma mensagem, vamos interagir. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens que vocês enviaram. Está sendo um prazer conversar com todos vocês. Um forte abraço, fique com Deus.